O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 15, transmissão da riqueza. Meus irmãos, hoje vamos comentar o último item deste capítulo, que apresenta uma resposta do Espírito São Luís a um questionamento sobre a legitimidade da transmissão da fortuna aos descendentes, ou seja, se segundo as leis de Deus é permitido que deixemos os nossos bens para os nossos filhos e netos. Bem, hoje em dia, com o conhecimento que temos da doutrina, é bem fácil responder essa pergunta, mas lembremos que ela foi feita durante a codificação da doutrina, que precisava ser reestruturada de forma sólida para que os ensinamentos que ela apresentava ficassem bem claros. É claro que podemos e até devemos garantir a subsistência e o bem-estar de nossos descendentes. A própria lei humana determina isso como uma obrigação dos genitores, reconhecendo que aqueles que trazem alguém à vida têm responsabilidade sobre eles. E sob o ponto de vista espiritual, mais verdadeira ainda e mais justificável é essa obrigação. Lembremos que nossas famílias não são formadas ao acaso. Somos seres agrupados em grandes famílias espirituais com obrigação de solidariedade e apoio mútuo, que ao longo das reencarnações vamos mudando nossos papéis na matéria, de forma que possamos cada vez mais estreitar os laços de amor, bem como resolver pendências que deixamos em existências anteriores. Assim, a cada reencarnação, nossa família é planejada. Sabemos de antemão quais serão aqueles espíritos que virão para nós como pais, irmãos, filhos. E é nosso dever estabelecer com eles as melhores relações, partilhando com eles não só nossos bens materiais, mas também dar-lhes apoio, orientação. Especialmente em relação aos descendentes, assumimos perante a espiritualidade o compromisso de guiar aqueles espíritos pela senda do bem. Aos olhos de Deus, nos tornamos corresponsáveis pelo destino deles. Dessa forma, é totalmente justo que deixemos a eles aqueles bens que tivermos acumulado ao longo de nossa existência, porque certamente eles renasceram nessas condições, seja de abundância ou de necessidade, devido às suas próprias necessidades de progresso, para enfrentar as provas inerentes ao seu crescimento espiritual. E embora não seja esse o foco do comentário, lembremos aqui que, em qualquer circunstância, o maior tesouro que os pais podem legar aos filhos é o da orientação segura. É disponibilizar não coisas materiais, mas a sua presença, o seu apoio, o encaminhamento para o bem, para a fraternidade, o que se torna mais efetivo se for feito pela força do exemplo. A maior preocupação dos pais deve ser dar uma educação moral aos filhos antes de qualquer outra coisa material. Muitos pais se preocupam em deixar os filhos em uma situação confortável até para que nem precisem trabalhar, o que é bastante questionável, e se esquecem de dar as bases morais para que eles possam tirar proveito não só daqueles bens, empregando para beneficiar outros, como também da própria reencarnação. Dessa forma, meus irmãos, cuidemos com zelo daqueles cuja tutela nos seja confiada por Deus. Deixemos a eles nossos recursos materiais, mas não nos esqueçamos de fornecer-lhes uma sólida base moral para que saibam se conduzir quando não mais estivermos materialmente juntos. Este deve ser o nosso maior legado. E vamos a uma mensagem que está no livro Gotas de Esperança, por Lorival Lopes. Reduza as necessidades, diminua exigências, evite desperdícios, vigie a alimentação. Apresente-se sem exageros, regularize a vida. Para o bom desenvolvimento espiritual, equilibre as necessidades materiais. Quanto menos precisar, mais fácil será a sua libertação interior. Busque ser simples, fale com moderação, corrija defeitos, mostre-se um irmão dos outros. O exagero traz consequências danosas. Os bens do mundo devem servir a todos. O essencial em bens materiais multiplica os bens espirituais. E em seguida, elevemos os pensamentos numa prece. Deus Pai, quero aprender a viver mais para o espírito do que para a matéria. Quero entender que as coisas mais valiosas em nossa existência são aquelas sem valor material, como as sensações que experimentamos quando recebemos um sorriso amistoso, um abraço amigo, quando estamos em paz com a consciência,
quando sentimos o perfume das flores ou tomamos um banho de cachoeira ou de mar. O sentimento de amor e gratidão que essas coisas nos despertam, dinheiro algum pode substituir. Quero aprender a viver usando e usufruindo de tudo que lícita e honestamente eu adquirir, mas sem abusos e sem excessos de qualquer natureza, e nunca deixando de doar, de compartilhar o que me sobra com os irmãos que nada têm, firmando assim um exemplo vivo de conduta cristã para os meus descendentes e familiares, o maior legado que lhes posso deixar. Pai, que vossa presença em mim seja uma constante, para que eu tenha forças de superar as más inclinações que ainda trago e viva de forma coerente com o entendimento que tenho de vossas leis, sendo cristão não somente nos templos e nas palavras, mas em qualquer lugar, em todos os momentos e principalmente em meu coração. Que assim seja.